Fala pessoal, tudo bem, gente? Trazendo mais um vídeo para vocês aqui. Hoje eu queria falar um pouquinho sobre um assunto que traz um pouquinho de confusão quando se fala em musculação. Pressão arterial. Você que tem pressão arterial alta, você que tem pressão arterial de difícil controle, será que você pode fazer atividade física? Qual é a melhor atividade física? Será que você pode fazer musculação? Não pode? Então esse é um tema que traz um pouquinho de confusão, né? E também curiosidade. Então quero trazer hoje aqui para vocês para elucidar um pouquinho esse assunto para vocês. Queria desde já no início pedir para que você deixe o seu like, se inscreva no nosso canal. Se esse vídeo te ajudar, você compartilhe, tá bom? Dá essa força aqui para mim. Então vamos lá. Primeiro de tudo, o que eu quero que vocês entendam, tá? Se você tem pressão arterial alta, se você tem pressão arterial alta ou de difícil controle, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar um médico, tá? Porque se você tiver uma pressão arterial alta sem controle, você pode realmente passar mal, não só fazendo atividade física, você pode passar mal fazendo qualquer coisa, tá bom? Caminhando, andando, levantando e abaixando. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é procurar ter uma orientação de um médico para cuidar desse problema aí, tá bom? Bom, dito isso, vamos falar então um pouquinho da relação com atividade física. Para isso eu queria escrever aqui na lousinha, pegar esse aqui de apoio, acho que vai ficar melhor para explicar, tá bom? Então deixa eu colocar a câmera para cá um pouquinho, ficar mais fácil da gente explicar. Vamos lá. Bom, gente, primeira coisa que acontece quando a gente fala de pressão, muitas vezes as pessoas não entendem, né? Talvez muita gente faz confusão, às vezes por causa do nome de pressão. Às vezes vem na cabeça da pessoa que a pressão é como se você fosse pressionar alguma coisa e ali a artéria ou a veia vai estourar, tá? Não é bem isso, tá? A pressão, quando a gente fala de pressão arterial, ela é uma pressão de dentro para fora, tá? Então vamos supor aqui, ó, você tem aqui, vamos imaginar aqui que fosse uma artéria, tá? E aí você vai ter um fluxo sanguíneo, então aqui por onde aqui passa o sangue, tá bom? Aqui vai passando a sua corrente sanguínea. Então quando a gente fala em pressão arterial, é a pressão de dentro para fora, tá? A pressão que o sangue exerce ao passar, tá bom? Não é uma pressão externa, é uma pressão interna. Então é quando o fluxo vem, a pressão que esse sangue faz, aumentando sob a parede aqui das artérias, tá bom? E aí você tem algumas complicações que podem fazer com que essa pressão aumente. Então de repente você vai ter depósito de gordura, você vai ter depósito muitas vezes de placas de cálcio e outras coisas, né? Então tudo que você tiver aqui dentro, que você começa a obstruir esse fluxo sanguíneo, o que vai acontecer? Imagina que é uma mangueira, imagina como se fosse uma mangueira e essa mangueira ela vai entupindo. Então a força que o sangue tem que fazer para passar vai ser cada vez maior, você concorda? Então assim, aqui você tinha uma artéria que passava livremente, você tinha um fluxo sanguíneo que passava livremente, você quase não tinha pressão. A partir do momento que você começa a ter uma obstrução aqui, para o sangue passar, ele começa a exercer uma pressão maior, tá? Desse fluxo sanguíneo para as artérias. E é onde você pode vir a ter um rompimento, uma complicação aí, tá certo? Então tudo que ajudar a obstruir aqui, placa de gordura, principalmente, né? Que é o que a gente vê principalmente hoje, vai aumentar a sua pressão arterial, vai fazer com que a parede da artéria sofra uma pressão maior de dentro para fora. Tá bom? Então vamos lá. O que a musculação ela vai fazer? Na verdade, por que é seguro você fazer musculação? Então se você que tem aí pressão arterial alta, desde já, lembra lá a primeira coisa, controla, tem que procurar um médico, tá bom? Para você fazer o controle. Mas vamos falar em atividade física. Pode fazer esteira, pode fazer musculação? Pode, se você está controlado você pode fazer. Se você fizer a musculação, o que acontece? Qual é o efeito da musculação que vai acontecer nisso daqui? Você começa a ter um fortalecimento da musculatura, tá? Você começa a ter aqui, ó,
Um fortalecimento da musculatura que fica em volta. Esse fortalecimento, ao contrário da pressão, que é de dentro para fora nas paredes das artérias, essa musculatura ela vai fazer uma pressão de fora para dentro, tá? Ou então, sendo o quê? Uma pressão contrária. Então ela vai fazer o quê? Ela vai fortalecer, tá? Ela vai fazer uma pressão contrária à pressão do fluxo sanguíneo. Então ela vai favorecer a queda da pressão arterial, tá? Então isso é muito importante, olha só que interessante. Você tem um controle da pressão arterial através da musculação. Ah, se eu fizer esteira também vou ter isso? Vai. Atividades aeróbicas também vão promover uma queda na pressão arterial, um controle na pressão arterial. Qual que é a diferença? A diferença é que a musculação, quando você está fazendo, por ela ser uma atividade intermitente, então você faz lá 10, descansa, 10 ou 15, que seja, 20, mas você tem intervalo de descanso, você não tem grandes picos, você tem picos de pressão alta quando você está treinando, mínimos, porém logo você descansa, né? Então o que vai acontecer? A musculação, na verdade, ela é mais segura do que atividades físicas contínuas, ou esteira, ou pular corda, ou pedalar, tá? Então todas as atividades vão melhorar, só que a vantagem da musculação é que ela vai ser mais segura. Quando você está na esteira, a sua pressão sobe. Se você ficar lá 30 minutos na esteira, a sua pressão vai levar por 30 minutos, tá? Então aí é que você tem que ter um cuidado maior ainda se você tem pressão alta, tá? Então você tem que realmente conversar com o teu médico, falar, ó, eu posso caminhar 30, 40, uma hora na esteira? Se você está com a pressão controlada, tudo bem. Com o tempo, conforme você vai fazendo esteira ou bicicleta, o exercício aeróbico, a tendência é regular a sua pressão e baixar, tá? Mas no momento que você está lá na esteira subindo, a sua pressão aumenta, tá bom? Ao passo que a musculação é o contrário. A musculação, você vai ter um pico no começo da fase concêntrica, que a gente chama, quando você está ganhando do músculo, mas em seguida, havendo relaxamento muscular, a tendência da pressão é voltar e cair. Então, assim, você também vai ter um controle da pressão eficiente, muito eficiente com a musculação, com uma vantagem. Ao fazer a musculação, o momento que você está fazendo, ela é segura. Não tem perigo de você ter um problema fazendo musculação, desde que você tenha pressão controlada, né? Voltando naquele assunto no começo do vídeo, né? Se você tem uma pressão de difícil controle e não tem controle, você não pode fazer nada. A primeira coisa que tem que fazer é ir no médico, tá bom? Mas se você toma remédios e o médico te aconselha a fazer atividade física, pense realmente muito sério em fazer musculação, porque ela vai realmente fortalecer, exercer uma pressão aqui, como eu expliquei, de fora para dentro nas artérias e favorecer a queda e a regulação da sua pressão arterial, tá bom? Uma coisa interessante que é legal falar, que muitas vezes você pode ver em vídeos, ou de repente até na academia você já viu, aquelas pessoas que estão fazendo muita força e de repente, pum, desmaio, né? Muita gente leigo imagina que assim, nossa, ele passou mal, ele desmaiou, a pressão dele deve estar lá no alto. Não, pelo contrário, ele desmaiou porque a pressão caiu. Ele fez tanta força que acabou restringindo o fluxo sanguíneo, a pressão foi lá embaixo e ele caiu, tá? Então assim, isso é mais uma prova ali evidente que você está vendo que a pressão cai durante a musculação, tá? Então fica tranquilo. Ah, eu tenho pressão alta, mas eu adoro musculação, não sei se você pode fazer. Pode, não só pode, como você deve, tá bom? Ah, mas eu gosto de atividade aeróbica, eu gosto de fazer esteira, eu também posso. Pode, vai ajudar? Vai. Só que lembra aquilo, quando você está na esteira, o período todo que você estiver lá pedalando ou fazendo uma atividade contínua, o que vai acontecer? Você vai ter um pico, você vai estar sempre lá em cima, com a pressão lá no alto, tá bom? Ao contrário da musculação. Gente, era isso que eu queria trazer para vocês hoje, espero ter sido útil, espero ter ajudado, tá bom? Mais uma vez vou pedir para você dar uma força pra gente. Se você gostou, se o vídeo foi legal para você, deixa o like, compartilha, se inscreve. Logo mais eu volto com mais dicas para vocês. Valeu, tchau, tchau.